Muito bem-vindos, essa é mais uma edição do programa Brasil em Debate, o programa onde debatemos os temas nacional com empresários, parlamentares, principalmente parlamentares da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Hoje nós temos a honra de receber o deputado Zacarias Calil, um deputado muito ativo na nossa frente parlamentar, muito ativo aqui no dia a dia. Deputado, bem-vindo, uma honra receber o senhor. Muito obrigado. A honra é nossa aqui de estar presente e vamos debater alguns assuntos, né, de interesse assim, nacional. Acho que é muito importante as pessoas saberem o que a gente, né, conversa aqui, que os debates que a gente vem apresentando e as discussões muito atualizadas. Deputado, a política, o modelo político brasileiro mudou muito nos últimos 15 anos. O empoderamento do Congresso Nacional fez com que grande parte da sociedade, eu digo as empresas, as entidades, ficasse um pouco perdida, porque essas entidades estavam habituadas a falar com o Poder Executivo, então era um ministro, um deputado, um secretário, um presidente da República, e de repente ele tem que começar a falar com o parlamento, que é o verdadeiro representante da sociedade brasileira como um todo. E com isso, a forma que o parlamento acabou trabalhando foi a criação e o estímulo das frentes parlamentares, que são entidades sem uma ideologia e vão debater um tema. Como é que o senhor está vendo, primeiro, esse empoderamento do Congresso e, segundo, a importância das frentes parlamentares no país? Eu vejo muito importante. Assim, é uma situação que, como você disse, né, houve uma mudança muito grande nesse período, porque antes falava-se só em congresso, comissões, né, não existia as frentes parlamentares. E hoje nós temos visto o empoderamento também das frentes, né? Eu, por exemplo, sou presidente também de duas frentes, que é a da primeira infância e também da saúde, que são do Congresso Nacional. E faço parte aqui da frente do empreendedorismo, no qual nós temos debatido assuntos muito relevantes da sociedade em geral. Porque tudo gira em torno da política. Não adianta a gente falar que não, mas... né? Então, a cada dia que passa, as frentes estão se tornando tão importantes, a cada dia vão sendo formadas novas frentes. Mas será que essas frentes vão virar um Congresso Nacional? É só na brincadeira. Mas você vê aqui no empreendedorismo. Eu fiquei assim, eu sou médico, sou da área da saúde, né? Mas o que você está fazendo aqui? Mas é onde nós temos que ampliar os nossos horizontes e ver realmente o que está acontecendo. Você vê, nós tivemos aí no início do ano, o primeiro dia da frente aqui, esteve o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? E discutindo os assuntos muito importantes da economia, da saúde, de tudo que gira em torno do Brasil, eu tenho certeza que está acontecendo aqui, nessa frente. Deputado. Você vê com uma discussão, às vezes, às vezes uma votação que vai ter mais tarde, e nós estamos aqui discutindo isso, e às vezes você muda muito a sua linha de pensamento do parlamentar. A frente parlamentar, ou as frentes parlamentares, elas têm hoje uma importância grande, porque, conforme o senhor disse, elas acabam trazendo mais conteúdo para que o parlamentar possa se sentir mais seguro na decisão. A vida do parlamentar é muito difícil, o senhor cuida de muitas coisas ao mesmo tempo. E nem sempre tem tempo para debater com os próprios colegas. Exato. Né? E isso é um movimento que é agradável. O senhor não só está aqui falando em nome ou no conhecimento, no seu conhecimento na área da saúde, mas o senhor sim está debatendo com colegas que têm outra visão, que muitas vezes são complementares, e isso é muito importante, né? Sim, eu, por exemplo, eu mudei o meu estilo, meu comportamento na terça-feira. Eu moro em Goiânia e chegava aqui geralmente por volta de 4, 5 horas da tarde. A partir do momento que comecei a frequentar a frente, eu mudei minha agenda em Goiânia, eu atendia consultório.
Aí eu venho na parte da manhã para estar justamente aqui. Porque são temas de suma importância. Você está aqui, por exemplo, hoje mudou, né, como você bem disse aí no início, a maneira do Congresso. Agora que dá 4 horas da tarde, de repente vem a pauta. Às vezes você não teve tempo de discutir aquela pauta. Sim. E esse assunto já foi discutido aqui e está sendo discutido, às vezes, no mesmo dia. É onde, por exemplo, lá nós temos 13 microfones, nem todos os deputados têm condição de falar, de debater, né, o assunto e amadurecer aquela ideia, aquele conceito de que maneira você vai votar. Então, eu vejo isso aqui, assim, nesse sentido, muito grande, né? Deputado, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de um tema importante para o Brasil que está sendo discutido. E, aliás, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo tem uma atuação muito forte, que é a reforma tributária. Desde a aprovação dos senhores na estrutura da reforma do ano passado, a importância da reforma, no começo desse ano formaram os grupos de trabalho e cada grupo tem aí contribuído muito com um debate importante para diversos temas das leis complementares. Como é que o senhor está vendo hoje a importância da implantação, do debate e essa participação tanto da sociedade como do Congresso no debate sobre as leis complementares da reforma tributária? Eu vejo assim, com uma certa preocupação, porque você aprova uma reforma tributária, mas você não sabe de que maneira aquelas alíquotas vão acontecer. Então, é uma preocupação. Por você, de repente, muda o jogo, fala, não, agora por lei complementar vai ser assim. O imposto que era 10 passou para 27, 15, ou diminui. Quer dizer, a gente não sabe realmente, é uma incógnita. Eu vejo isso aqui dessa maneira, sabe? Eu acho que, inclusive, o secretário da Receita esteve aqui, vários outros, o próprio relator, né? Estivemos, discutimos, quer dizer, mas você aprovar e depois vamos fazer por lei complementar é uma situação complicada. O que nós estamos acompanhando hoje desse debate é que existe muitos pontos ainda em dúvida, né? Existem pontos que não estão claros, as entidades, a conta não fecha muitas vezes, e isso acaba atrapalhando o dia a dia do parlamentar que tem que, num período muito curto de tempo, aprovar isso. Veja bem, isso aí é para 2033. Sim. Né? Quer dizer, então, o meu estado, por exemplo, o estado de Goiás, o nosso governador Ronaldo Caiado, ele é totalmente contra, né? Ele sempre debate, discute, mas ele, nesse sentido, ele é radical, né? Então, vai prejudicar muito o estado de Goiás, porque nós não sabemos o que pode vir pela frente. Nós estamos aqui, né, numa situação do presente, mas e o futuro? Deputado, falando um pouquinho do futuro, vou pegar um gancho aqui. A reforma tributária, hoje está se discutindo a queda de tarifas ou de impostos de alguns setores, acho muito importante. Isso. Por exemplo, a indústria. Não existe nenhum país desenvolvido no mundo que tenha uma indústria frágil, ao contrário, ela precisa ser forte. Por outro lado, alguns setores pagando mais. Mas, na nossa visão, isso é uma conta de 3 pilares. Falta o terceiro, porque o primeiro cai, o outro tem que subir, mas tem o terceiro da balança, que são os gastos do governo. Exato. E isto exige uma reforma administrativa. O senhor não acha que o grande resultado da reforma tributária vai ser a imediata atuação na reforma administrativa? Exatamente, né? É um triângulo, né? Então você tem a base e o governo está lá no ápice. Alguém está gastando. Alguém está gastando mais, né? A conta não fecha. Quer dizer, então você vem pelos segmentos que deveria estar estimulando ao crescimento, à indústria, à geração de empregos, né? Uma série de fatores em benefício da própria população. Porque não adianta você aumentar impostos, fazer isso, fazer aquilo, e fica a dúvida, né? Você talvez não acredite no que vai acontecer. Deputado, mudando mais uma vez de assunto e um tema que o senhor é um expert, eu gostaria de falar um pouquinho da saúde.
né? E aí tem um pouco de um choro aqui do meu lado, porque eu me preocupo com um número excessivo de frentes parlamentares na área da saúde que precisariam estar trabalhando em conjunto. Isso. Como é que o senhor vê a possibilidade de se formar independentemente de todas as frentes que debatem temas específicos, perfeito, como é que o senhor vê a possibilidade de se formar uma grande frente nacional de saúde para ter no Congresso uma representatividade assim como o empreendedorismo tem, assim como o agro tem? Como é que o senhor vê a possibilidade disso acontecer? Eu estou analisando isso aí, né? Inclusive já foi até anunciado por uma deputada, mas é aquela história, eu conversei com alguns outros parlamentares, falam, espaço conquistado a gente não doa, né? Sim. A gente tem que ter a nossa linha de trabalho, assim, assim, assim. Mas eu estou acostumado a trabalhar em equipe, então nós temos que deixar as vaidades de lado, de não ser só o protagonista, mas você ter o seu planejamento das metas que você possa levar junto ao Ministério da Saúde para que essas coisas sejam debatidas de uma maneira harmônica, homogênea, porque eu vejo que a saúde, ela não tem um planejamento. A saúde deveria ter ela deveria ser imexível. Eu já ouvi essa frase. Então ela deveria ter um planejamento aí de 50 anos, de 30 anos. Entra governo, sai governo, você não mexe na saúde, você não mexe na educação. O seu plano, às vezes, não é melhor do que o outro. Você pode fazer algumas remanejamentos, algumas situações, mas é por isso que não anda, porque cada um tem uma ideia diferente. E eu vejo essa preocupação também nas frentes de coalizão. Vou juntar todo mundo e vão fazer. Não, peraí, de que maneira nós vamos fazer isso? Não adianta ficar, às vezes, fazendo muitas frentes e tal, que você não tem um denominador comum e a coisa não chega onde deveria chegar. Por exemplo, nós estamos enfrentando aí o problema da dengue. São mais de 6 milhões de pessoas no Brasil hoje. E grave, né, deputado? Grave. Eu mesmo, na minha família, óbitos aí. Eu mesmo, na minha família, minha filha agora teve sinais de alarme. Quer dizer, então, são situações que nós temos que cobrar, por exemplo, do Ministério da Saúde. Por que não houve esse planejamento? Por que não houve essa publicidade em relação aos próprios estados e municípios, né? De cada um cuidar do seu lado, do seu jardim, da sua, do seu muro ali. Isso aí faltou prevenção. Então, quer dizer, eu acho que nesse momento o governo foi falho. Então, são situações que vamos juntar? Vamos, mas vamos discutir essas situações que vêm ocorrendo não só no Brasil, né? Mas que chega no Brasil. Deputado, agora eu vou te colocar numa posição agora bem difícil. Como é que o senhor vê? Eu tenho uma pequena experiência, infinitamente inferior à do senhor, na área de saúde. Eu sou secretário de uma Santa Casa no interior, é um trabalho voluntário que eu faço, mas eu cuido das finanças, eu fico acompanhando. Sim. E uma das coisas que sempre vem à cabeça, a Santa Casa atende 92% do SUS. Isso. Nós somos uma entidade praticamente para atender a população. Como é que o senhor vê que poderíamos trabalhar, o senhor que viaja bastante, vê o que está sendo feito no mundo? Porque a minha impressão é que o Estado deveria estar muito mais preocupado com o tratamento do que com a infraestrutura. Então, na minha cabeça, deveria ser uma coisa híbrida, né? Porque eu não sei se eu estou errado, mas se o Estado vai ter que gastar dinheiro para construir o hospital, o médico vai ganhar menos, o atendimento vai ser ruim, em algum lugar, porque o cobertor é curto. É verdade. Como é que o senhor vê a saúde no Brasil como esse olhar que o senhor está colocando para 50 ou 100 anos? Então, a saúde, eu falo que é um saco sem fundo. Como você bem disse, 95% é SUS ali da Santa Casa. Mas há 20 anos nós não temos atualização da tabela SUS. Os medicamentos estão lá em cima, os preços estão lá em cima. Cada dia são novos medicamentos, novas judicializações, né? Uma série de complicações que ocorrem. E não tem como uma Santa Casa, ou o hospital que depende do SUS, continuar desse jeito, se você não melhorar a tabela SUS. Por exemplo,
nós temos que investir nas ações básicas de saúde para que você não chegue aos hospitais. Eu vejo aí prefeito, vou construir hospital, construir é fácil. E como é que você vai manter esse hospital? A manutenção. Né? Como é que você vai pagar o médico disso aí? Como é que você vai... não, eu quero isso. Aí vira ambulância terapia, né? Mas, assim, eu fui igual vários países aí em relação à saúde. Por exemplo, eu cito a Dinamarca porque foi ali que eu me identifiquei, que é um país extremamente digitalizado, é o mais digital do mundo. Já começa por aí, você digitalizar a saúde. O Ministério da Saúde não sabe nem o que acontece no Brasil, porque eles não se comunicam. Não existe um prontuário. Então, eles tinham 43 hospitais, fecharam 20 ou 22, e investiram nas ações básicas. Isso. Né? Para que o paciente não chegue ao hospital. Quem vai ao hospital é aquele que realmente precisa. Sim. Né? Hipertensão arterial, diabetes, essas coisas, você tem que tratar no CAIS. E nós temos uma grande vantagem em relação ao que eu vi aí fora, inclusive na Inglaterra. Nós temos os agentes comunitários, é onde nós temos que fortalecê-los para que eles possam trabalhar naquelas regiões com medidas preventivas, com vacinação, acompanhamento de crianças recém-nascidas, né? E o crescimento, peso, alimentação, e uma série de situações que você pode melhorar. Sim, é onde nós temos que investir nas ações básicas, né? Isso aí já melhora, por quê? Igual nós estávamos discutindo a respeito da alimentação, da cesta básica, alguma coisa assim. Quer dizer, o alimento, ele hoje é uma preocupação. Esses alimentos que você produz, doenças a longo prazo, né? Isso aí existe, já está provado. Então, assim, é prevenção mesmo, é aquela medida preventiva de melhorar os postos de saúde. Você vê como é que estão os postos hoje? Você chega lá, aquelas casas alugadas, abandonadas, assim, toda, né? Não tem um protocolo, não tem nada. Não tem nada. Então, veja bem, se você digitaliza, você promove uma ação muito importante. Vou te dizer por quê. Lá, todo paciente que nasce, ele tem o chamado CPR, que é o nosso CPF. E ele é incluído no sistema de saúde. E já começa ali, não é na Receita Federal. Ele pode ser até na Receita Federal, mas ele já é incluído. Então, por exemplo, daqui 20, 30 anos, você sabe quem é o paciente que está sendo atendido em determinado lugar. Sim. Você sabe da história dele, né? Então, na realidade, é isso que vem, que a gente tem que pensar como um programa de governo, inclusive para os municípios agora, vereadores, sei lá, prefeitos, né? Que, peraí, como é que você vai mudar a situação? Essa pergunta foi muito importante, porque aqui que é o caos que está acontecendo na saúde. Lá em Goiânia, por exemplo, a gente tem, né, vários questionamentos em relação a isso, denúncia aí, de pacientes mal atendidos, agredidos, aqui também no Distrito Federal, para todo lado é assim. Quer dizer, mas a situação da saúde é essa, porque a população ela não sabe o que é Estado e o que é município. Não é? O município é as ações básicas, ele tem que fazer seu papel. E o Estado com os hospitais grandes que tem que melhorar as cirurgias. E se nós buscássemos algumas alternativas relativamente simples na digitalização, como, por exemplo, um protocolo único para o país inteiro. Né? Existem hoje alguns hospitais, algumas clínicas em alguns lugares do Brasil que estabelecem um protocolo clínico que um paciente, no momento que ele chega fora do protocolo, o profissional vai ter que explicar por que ele está fora do protocolo. Porque senão vira aquela festa do plano de saúde, não aguenta também, porque o sujeito chega com uma dor no joelho e o profissional acaba pedindo para ele fazer um exame inteiro para cuidado do profissional, que fica preocupado. E, por exemplo, se ele faz um exame aqui, e aí ele tem o pedido dele de exame, tal, aí ele fez aqui, mas de repente ele vai lá para Minas Gerais. Aí ele é atendido lá, você vai fazer o mesmo exame pelo SUS. Né? Então, olha o custo que é isso. O pessoal não imagina. Mas não é um só, são milhares. Nós somos, né, deputado, uma população gigante. A minha pequena experiência lá no interior, grande número de pacientes que chegam para ser atendido no PA
são pacientes que não precisavam ir ao PA. Verdade. É uma criança que está gripada, é uma mãe que está mais preocupada, que o trabalho das comunidades, do médico familiar, no médico das regiões, eliminaria. O sujeito não precisa ir a um pronto-socorro, competir com alguém que está com uma doença ou com um atendimento realmente necessário, e vai estar competindo, porque ele vai estar lá para o profissional. Você está com gripe, volta para casa. Sobrecarrega o sistema. Né? Não tem como. Claro, tem a classificação de risco, né? Aquelas pulseirinhas que o paciente é colocado, ele é avaliado por uma enfermeira, alguém que está ali naquele momento, e aí ele é classificação de risco. Mas, por exemplo, ele chega lá às 7 da manhã, vai sair 5 horas da tarde. De alguma maneira ele vai ter que ser atendido. Perdeu o dia, não trabalhou, está com fome, com sede. Então, assim, são situações que nós temos que melhorar, sim. Tem condição? Tem. É só você ter vontade política para isso. Eu acho que aí, deputado, se o senhor me permite, quando eu digo que é importante nós trabalharmos as frentes parlamentares, em nenhum momento tem a intenção de tirar, né, nem só prestígio, mas posição de qualquer líder, mas para se criar uma oportunidade da defesa ser mais forte. Isso. Ao invés de 19 frentes defendendo vários temas, cria uma grande frente que vai defender todos os temas. Ela vai dar o protagonismo para cada um dos temas, mas você imagina que riqueza de debate semanal nós poderíamos ter numa grande trabalho, que pode ser até a FPE, que não deixa de ser empreendedorismo. Então, esse é um ponto que, agora, com a inteligência artificial e a possibilidade do Brasil rapidamente migrar, porque a população nossa é jovem, migrar para um conceito mais digital, pode ser das saídas. A nossa saúde dela é muito boa. Uhum. Pessoal, SUS é a porcaria, não é não. É o maior sistema do mundo, deputado. Exato. Eu estive agora em Baltimore, nos Estados Unidos, e conheci o John Hopkins Hospital. E os americanos não têm o que nós temos aqui. Não. Inclusive, nós tivemos palestras, né, lá dentro desse hospital, que é o maior do mundo, né, assim, em termos de pesquisa e tudo mais. E uma coisa que me chamou muita atenção, porque o plano de saúde lá é muito caro. E quem não tem plano de saúde, ele é atendido com todas as melhores tecnologias de atendimento de primeiro mundo. Mas a conta chega. E com isso, ele tem que pagar. Só que lá, por exemplo, nos Estados Unidos, a renda deles é muito controlada, né? Eles têm hipoteca de casa, financiamento de carro, e o plano de saúde é muito caro. Então, tem pacientes lá, que eu ouvi o pessoal falar, que tem 20 anos que não vai ao médico. Porque, às vezes, o que você vai gastar lá num tratamento seu vai comprometer a renda da família. Você vai lá para o tal do... Como é que chama lá? Para aquelas redes de negativação de crédito, imediatamente. Então, ele não consegue nada. Quer dizer, então, o SUS nosso tem que ser muito bem valorizado. Por exemplo, eu faço uma cirurgia aqui no Brasil, lá no hospital nosso, né, separação de gêmeos siameses. Se você for fazer numa clínica particular, é inviável. O custo é alto, né? Quer dizer, então, o SUS favorece isso. Então, nós temos que, sim, melhorar, fortalecer, trabalhar para que a população tenha o atendimento nessas ações básicas. Por exemplo, se falamos em tecnologia, né? Falamos nisso. O hospital que eu trabalho é uma OS. Ela dirige 3 hospitais. Aí nós temos o nosso programa de computador. Então você entra com sua senha, tudo, nos 3 hospitais. Bom, mas e daí? Amanhã a OS sai dali. E agora? Vou levar o programa comigo, o programa é meu. Eu penso assim, eu acho que, né? Mas o SUS deveria tomar conta disso tudo, não é? Deveria ser um programa integrado. Integrado já diretamente com o Ministério da Saúde, porque aqueles pacientes que são atendidos lá, eles são pacientes do SUS. Sim. No fundo, todos nós somos pacientes do SUS. Então, todo mundo deveria estar integrado. Exatamente. Nós temos a honra de receber o deputado Zacarias Calil, que está participando do programa Brasil em Debate.
Deputado, primeiro, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua participação na frente religiosamente toda semana. Eu vejo o senhor aqui debatendo, perguntando, estimulando o debate, isso é incrível. Obrigado. Eu queria agora fazer uma pergunta do outro lado. Levando em consideração que o Instituto Unidos Brasil é um instituto que tenta trazer as entidades e as empresas, que mais nós podemos fazer para apoiar os senhores deputados para que realmente o Brasil possa melhorar? Olha, melhorar é o que a gente está fazendo aqui, né, nessas discussões, principalmente do ponto de vista econômico. Eu acho que é o foco principal, né, daqui da frente, o empreendedorismo. Eu acho que tem que estimular mesmo, trazer esses parlamentares, os grandes empresários, trazer, né, para o nosso lado aqui, para Brasília. É tão fácil, né? Às vezes participar, você vem participar, né? Às vezes o pessoal reclama, eu moro aqui pertinho, Goiânia, né? Aí eu falo, eu sou representante aqui da região nossa aqui, vem para cá. Ô deputado, não adianta se reclamar disso daqui, vamos lá na frente, vamos discutir, vamos almoçar, vamos, né, ter uma conversa saudável sobre o empreendedorismo. Isso é muito importante. O pessoal acha que empreendedorismo é só você vir aqui para ganhar dinheiro e fazer isso, aquilo, outro. Não, a gente tem muitas propostas aqui que são muito importantes e interessantes para o Brasil. Então, eu acho que temos que trazer mais empresários aqui, mandar convite, porque também eles se sentem, né, prestigiados. Deputado, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Thank you.